maior parte do terreno da Normandia era de bocage, um termo francês para uma mistura de pasto e floresta. Na prática, isso significava pequenos campos com barrancos cercados no topo, ideais para uma luta defensiva. O combate fortalecia os paraquedistas alemães que usavam bocage muito bem. Todos ao longo do fronte aliado eram igualmente inflexíveis. A força aérea aliada permanecia suprema nos céus da Normandia, mas não deteve os alemães. Mesmo assim, a força aérea aliada constantemente devastava as tropas alemãs. Lentamente e diante de uma defesa algumas vezes quase fanática, os aliados avançavam pouco a pouco. Mas apesar da intensa pressão, a coesão alemã não estava visivelmente enfraquecida. Duas semanas de tempestade depois do dia D também não ajudaram. Os portos chamados Mulberries ou Amoras, que tinham funcionado muito bem, estavam seriamente danificados, atrasando a estruturação dos aliados. Foi só no fim de junho que os norte-americanos foram capazes de invadir Cherburgo e forçar suas guarnições a se renderem. Mas seriam necessárias muitas semanas antes que o porto estivesse funcionando outra vez. A captura de Caen, originalmente o objetivo britânico do dia D, levou 6 semanas de uma intensa luta por causa da fanática defesa dos homens da divisão jovem da Waffen-SS de Hitler. Mesmo assim, os alemães estavam ficando cada vez mais desesperados. Apesar dos apelos de von Rundstedt e Rommel, Hitler se recusava a apoiar qualquer rendição voluntária de campo. O combate constante estava cansando os soldados alemães e o número de feridos aumentava. Sob as ordens de Hitler, von Rundstedt foi substituído por Günther von Klug no início de julho. Mas no dia 20 de julho, o coronel Klaus von Stauffenberg, um oficial do Estado-Maior, colocou uma bomba-relógio numa pasta, que explodiria durante uma conferência de Hitler em seu quartel-general na Prússia Oriental. Ela detonou, e conspiradores em Berlim proclamaram a morte de Hitler. Em Paris, oficiais da SS, da Gestapo e de outros grupos nazistas foram presos. Mas Hitler sobreviveu à explosão da bomba e estava muito bem disposto para se encontrar com Mussolini naquela tarde. Os conspiradores foram rapidamente presos. Soldados ilustres e outras figuras públicas foram denunciados perante uma corte presidida pelo notório juiz nazista Roland Freisler. Muitos foram enforcados. Um dos que escaparam a este destino foi Rommel, ferido 3 dias antes da explosão da bomba, mas implicado na conspiração. No entanto, ele foi forçado a cometer suicídio para proteger sua família. De volta à Normandia, na última semana de julho, Montgomery teve sucesso ao afastar o grosso da infantaria alemã dos britânicos no leste. Isso possibilitou que os norte-americanos começassem a irromper vindos do oeste. A ação foi liderada pelo Terceiro Exército dos Estados Unidos de George S. Patton. O próprio Patton era da cavalaria e tinha comandado tanques na França em 1918. Ele sabia bem do potencial da artilharia para explorar uma retirada. Seus tanques dianteiros logo foram levados para a Bretanha e em direção ao leste, para o coração da França.
A última ação na Normandia aconteceu em meados de agosto, perto de Falaise. Ali, os aliados tentaram prender o resto das forças alemãs. Algumas conseguiram escapar em direção ao leste. O restante foi pulverizado por ataques aéreos. A carnificina resultante era uma ilustração perfeita de como o poderio aéreo poderia influenciar a batalha terrestre. Agora, à medida que os remanescentes alemães despedaçados retiravam-se para o leste, os aliados começaram um avanço relâmpago. Uma após outra, as cidades eram libertadas para a alegria de seus habitantes. O clímax foi em 25 de agosto, quando tropas francesas, polonesas e norte-americanas entraram em Paris. Mas isso se deu em meio à luta, quando o núcleo da guarnição alemã lutava com membros do exército francês no interior, que tinham se revoltado contra seus ocupantes à medida que os aliados se aproximavam da capital. A partir desse dia, se você andar nas ruas de Paris, verá pequenos memoriais aos franceses que morreram na luta no local onde caíram. Era irônico que no momento em que estas batalhas de rua estavam acontecendo, do outro lado da Europa, o exército polonês também lutava com os alemães em sua capital, Varsóvia. A diferença era que em Paris, os libertadores entraram e ajudaram. Foi um momento de triunfo para Charles de Gaulle. Exatamente 4 anos antes, com nada além de poucos partidários, ele erguera na Grã-Bretanha a bandeira da França livre. Agora voltava à sua capital e retomava as rédeas do poder. Mesmo assim, defensores alemães intransigentes fizeram o máximo para estragar as festividades, mas fracassaram. Enquanto isso, em 15 de agosto, os alemães foram atacados por desembarques de norte-americanos e de franceses no sul da França. Essas forças agora começavam a atacar em direção ao norte, na região do Rhône. Novos ataques impelem os aliados. Em 3 de setembro, a Inglaterra libertou Bruxelas, capital da Bélgica. Naquele mesmo dia, mais ao sul, os soldados franceses entraram em Lyon. Eles foram liderados pelo ilustre Jean-Marie Lattre de Tassigny. Parecia que nada poderia impedir os aliados ocidentais de entrar na própria Alemanha, mas havia um problema crescente. Hitler tinha ordenado as guarnições dos portos do Canal da Mancha para manterem até o último homem. Isso significava que os aliados não poderiam usá-los para suprir seu rápido avanço e continuariam tendo que confiar principalmente em Cherburgo. O resultado foram linhas cada vez maiores de suprimento que finalmente ficaram inteiramente congestionadas. Então os tanques começaram a ficar sem combustível e foram forçados a parar. Isso deu aos alemães a pausa necessária para recuperar o fôlego e recuperar também sua coesão.
Os aliados agora enfrentavam a possibilidade de uma outra luta em que se avançaria passo a passo. No entanto, Montgomery propunha agora a Eisenhower que, em vez de continuar avançando numa frente ampla, os aliados deveriam se concentrar numa única investida através da Holanda, visando contornar o flanco das defesas alemãs no Reno. O resultado foi a Operação Market Garden, que foi realizada em 17 de setembro. 2 divisões aéreas norte-americanas desceram em Eindhoven e Grave para apoderar-se das travessias nas rotas fluviais. A primeira divisão aérea britânica, mais tarde reforçada pela Brigada Polonesa de Paraquedistas, aterrissou mais ao norte, em Arnhem, para tomar a ponte sobre o Reno. Os norte-americanos rapidamente se apoderaram das principais pontes. Eles foram bastante ajudados por informações fornecidas pelos holandeses locais. Simultaneamente, forças britânicas começaram a avançar em direção ao norte, através da fronteira belga, para se unir às forças aéreas. Eles tiveram sucesso ao se unir às divisões aéreas norte-americanas, mas depois o avanço ficou mais lento à medida que os alemães contra-atacavam os flancos da estreita da ponta da linha de batalha britânica. Em Arnhem, a operação não ia muito bem. Os paraquedistas britânicos e poloneses desceram perto de onde 2 divisões de blindados da SS estavam sendo reequipadas. Apesar da firme oposição, os paraquedistas entraram em Arnhem e alcançaram a principal ponte sobre o Reno. Mas a pressão alemã mostrou-se logo e a luta se tornou cada vez mais desesperada. Isolados, os britânicos foram forçados a se render, embora alguns tenham fugido pelo Reno. Arnhem era uma ponte muito distante e as esperanças aliadas para o término da guerra em 1944 desapareceram. Mesmo assim, no início de outubro, os norte-americanos começaram a atacar a principal linha de defesa alemã ao longo da fronteira ocidental, o Muro Oeste. Eles primeiramente entraram pelo sul de Aachen, próximo das fronteiras da Bélgica e da Holanda com a Alemanha. A própria Aachen, a primeira cidade alemã atacada pelos aliados, revelou-se uma região muito resistente. Foram 2 dias de violenta luta até que finalmente caísse em 21 de outubro. Mais ao sul, os alemães usaram com eficiência a linha Maginot francesa para resistir aos norte-americanos. Contudo, as forças dos Estados Unidos continuavam a invadir a região alemã do Reno. A situação dos suprimentos aliados tinha começado a melhorar com a conquista gradual dos portos do Canal da Mancha. Um deles, Dunkerque, cenário da evacuação aliada em maio de 1940, se defenderia até o final da guerra. Mas os aliados precisavam de um porto maior e mais perto da frente de batalha. Consequentemente, assim que o principal porto belga em Antuérpia pôde ser aberto aos navios aliados, um ataque anfíbio foi realizado no início de novembro contra a ilha de Walcheren, na foz do rio Scheldt. Este desembarque foi bem sucedido.
Depois de caças-minas terem sido mandados ao rio Scheldt no final de novembro, a Antuérpia já estava descarregando os navios. Hitler, entretanto, não estava contente em permanecer na defensiva no oeste. Em meados de setembro, anunciou sua intenção de realizar uma contraofensiva maior. Ele ordenou a formação de um novo 6º Exército de Blindados, sob o comando do general da SS, Sir Dietrich.